Então, a gente divide a máquina também injetora em sistema hidráulico, sistema de refrigeração e sistema elétrico. Então, a gente fala um pouquinho do esquema hidráulico, como que a máquina funciona com óleo, né? Fala de bomba, fala de válvulas direcionais, válvula de pressão, válvula de velocidade, enfim, tudo que é falado da parte hidráulica que o operador, o preparador de máquina, o técnico em plástico tem que conhecer, a gente comenta no curso. A parte do sistema elétrico, a gente abrange mais a parte que vai influenciar na temperatura do material. Então, a gente vai falar sobre pirômetro, sobre amperímetro, controlador de temperatura, o cabo termopar, o PID, né, que aparece lá nos CLPs da máquina, o que influencia essa parte de temperatura, o que o regulador tem que conhecer, essa parte de aferições de pirômetro, até mesmo uma manutenção preventiva que ele tem que fazer para que o sistema elétrico funcione de uma maneira correta e ele não tenha problemas de regulagem quando estiver lá operando, regulando uma máquina injetora. Sistema de refrigeração, importante a gente saber os pontos que refrigera a máquina para que você também não tenha problemas de regulagem. Aquele negócio de ficar empelotando o material lá na boca do funil, né? Que na enquete um monte de gente respondeu que acontece isso aí com as pessoas, né? Então, são coisas que a gente comenta aí e entra a fundo na parte do curso de injeção. Uma máquina injetora, ela tanto antiga, quanto moderna, quanto nacional, quanto importada, ela sempre vai fazer alguns movimentos. Quem poderia me dizer aqui quais são os movimentos que tem uma máquina injetora? Movimento de abertura, de fechamento. Isso, então vamos lá. Abertura e fechamento é um movimento. A máquina abre e fecha, é um movimento. Um outro movimento. Quem mais poderia dizer? Extração. Isso. Na hora que a máquina extrai o produto do molde, né, que entra o extrator da máquina para poder acionar o extrator do molde, a extração de avanço e recuo é um movimento da injetora também. Quem mais poderia dizer um outro movimento? Movimento do canhão. Isso. O avanço e o recuo do canhão. Quando o bico avança para encostar no molde, esse movimento de avanço e recuo do canhão também é um movimento da injetora. Tem aí alguns outros movimentos muito importantes que ninguém falou ainda. Dosagem. Tem altura de molde também, né? Como? Desculpa, não entendi. Altura de molde. Essa altura de molde, ela realmente acontece numa máquina injetora, mas ela não é um movimento básico das injetoras, né? Tanto é que as máquinas mais antigas, elas não tinham um motorzinho com uma correia, né? Uma corrente para poder levar o molde para frente ou para trás toda vez que a gente quer trocar o molde, né? Então, não vamos considerar esse movimento da altura do molde, como um movimento básico que qualquer injetora tem. Então, falaram aí dosagem, né? E tem também o movimento da injeção. Então, vamos ver aqui, ó. Abertura e fechamento é um movimento, avanço e recuo do canhão é outro movimento, a injeção e a dosagem é um outro movimento e a extração é outro movimento. Qualquer máquina injetora, ela vai ter esses movimentos aí. Não importa se é uma máquina antiga, moderna, nacional ou importada. Então, toda máquina injetora ela vai ter esses movimentos. Sendo que o movimento de dosagem, antigamente, era por um motor elétrico. Hoje, as máquinas injetoras, elas possuem a dosagem, né, que é o giro da rosca, quando a rosca está dosando, está voltando, né, levando o material para frente. Essa dosagem nas máquinas antigas era um motor elétrico que fazia. Então, eu tinha lá um motor elétrico, uma correia e um redutor, né? Então, o giro do motor elétrico fazia a rosca girar. Você não conseguia nem controlar esse movimento de dosagem, fazer ela girar mais rápido, fazer ela girar mais lento. Era por um motor elétrico.
Alguém imagina por que tinha um redutor para poder acoplar na rosca e fazer ela girar? Quem pode me explicar aí? Por que a gente tinha um motor elétrico e tinha que ter um redutor para poder fazer o giro da rosca? Causa uma força ainda. A força de aceleração da rosca ali para poder não quebrar a rosca e nem danificar o motor. Não, na verdade, não seria bem isso, tá? É porque o motor elétrico, o RPM do motor elétrico, o giro dele é tão rápido, né? Que se eu ligasse direto o motor elétrico na rosca, a velocidade da rosca seria tão grande que você ia colocar o material e ia queimar, degradar todo o material dentro do canhão. Quando eu falo degradar, isso é comum para todos aí? Toda vez que eu falar degradar o material, eu estou dizendo, estou queimando o material, tá? Eu estou estragando o material. O material plástico queimado não serve para mais nada. Ele já foi deteriorado, ele está degradado, está queimado, não serve para mais nada. Então, se eu colocasse o motor elétrico direto na rosca, o RPM da rosca seria tão alto que eu estaria degradando o material. Por isso que eu colocava antes um redutor para diminuir a velocidade do motor em relação à rosca. E aí, se eu quisesse alterar essa velocidade do motor elétrico, eu tinha que trocar polia e tudo mais aí para fazer a rosca girar mais rápido ou mais lento. Então, era uma trabalheira danada. Foi aí que entraram com o motor hidráulico, né? Hoje a gente tem um motorzinho hidráulico, que o giro do motor é gerado pelo óleo, e aí eu consigo regular a velocidade de dosagem, velocidade de classificação aí, de acordo com o que eu quero, fazer ela girar mais rápido, fazer ela girar mais lenta, né? Através do motor hidráulico. E olha que interessante. E agora está voltando de novo o motor elétrico nas máquinas elétricas. Alguém tem máquina elétrica na empresa que trabalha aí? Máquina totalmente elétrica? Sim. Quem tem máquina elétrica? Lá na fábrica onde eu trabalho, tem, só que não é minha área, tá entendendo? São várias áreas, né? Aí tem a parte de alimentação, que justamente é motores elétricos para evitar ter óleo, né? Um vazamento de óleo. Então, como tem a parte lá de alimento, aí é utilizado máquinas elétricas. Ó que legal. Então, numa empresa alimentícia, numa empresa farmacêutica, numa empresa que faz peça de laboratório, né? Eles têm que trabalhar com salas ultra limpas, ambientes totalmente limpos, que não pode ter impureza nenhuma, e as máquinas elétricas, elas são normalmente direcionadas para esse tipo de fábrica, de indústria, para a empresa de embalagens, né? Que trabalham com indústria farmacêutica, alimentícia, que não pode ter vazamento de óleo, não pode ter contaminação de óleo. E aí as máquinas são totalmente elétricas, tá? Falando um pouco da extração aqui, ó. A extração, antigamente, era uma extração com barramento mecânico. Ela ficava esperando o molde abrir, para quando ele viesse, abrisse, o próprio extrator da máquina empurrava o extrator do molde. Então, quando o cara trocava o molde, ele tinha que regular a barra mecânica para poder regular a extração certa de cada molde. A gente tem uma maquininha, uma mula manca aqui na escola, né? Que ela é usada como uma máquina totalmente didática, quando a gente quer mostrar algumas coisas aí. Não que hoje as empresas trabalham com essa máquina. Ainda trabalham. Tem algumas empresinhas aí que ainda tem mula manca na empresa lá. Aqui no curso a gente dá umas aulinhas práticas para mostrar o básico de como começou, mostrar o que é colchão, almofada, como que era regulado antigamente, né? Eu tenho um videozinho aqui, ó, que mostra a extração mecânica, ó. Olha lá, essa é a mula manca, ó. O barramento, ele fica esperando o molde abrir. Então, se você não tomasse cuidado na hora de regular o extrator, o que acontecia? Todo mundo chegou a ver o vídeo aí? Alguém não viu o vídeo? Olha lá, ó, eu tinha que regular para cada molde esse barramento, para ir mais para frente ou mais para trás. Senão, quando você abrir a máquina e não regulasse o extrator,
eu derrubava a parte móvel do molde da máquina, olha lá, ó. Isso aí é um barramento, né, mecânico. Bom, eu estou falando para vocês aí que a gente tem máquina hidráulica, a maioria das máquinas aí, 90% das máquinas que tem no mercado, elas são hidráulicas, né? Quando eu falo hidráulica, alguém não entende o que seria uma máquina hidráulica? Quem não entender, pode abrir o vídeo aí e perguntar, tá? Principalmente aqueles que não são da área de plástico, que não trabalham diretamente com injetora. Alguém saberia me dizer o que é uma máquina hidráulica? Máquina hidráulica, quando a gente... Uma máquina hidráulica que é movida a óleo, não é? Que o óleo Isso, faz o sistema dela. Exatamente. Todos os movimentos que a gente está comentando aqui, elas são movidas a óleo, né? Quando a gente fala hidráulica numa casa, a gente se refere à água, né? Vou refazer a parte hidráulica da casa. A gente está se referindo à água. Encanamento de água, torneiras, registro, a caixa d'água. Quando a gente fala de uma máquina hidráulica, isso pode ser numa prensa, pode ser numa máquina injetora, numa sopradora. Quando a gente se refere a máquina, equipamento, a gente se refere a óleo, tá? Então, todos esses movimentos que a gente está vendo aqui são gerados pelo óleo. E aí eu estou falando para vocês que a gente tem a máquina elétrica. A máquina elétrica, ela não tem movimento de óleo. É tudo por servomotores. É um motor elétrico, só que ele não é nem elétrico, ele é eletrônico. É um motor inteligente, né? Super preciso, com movimentos lá de precisão que vai gerar na máquina, onde eu tenho lá um fuso, para cada movimento eu tenho um fuso e um servomotor. Então, não tem óleo. Todos os movimentos da máquina de abrir e fechar, avançar e recuar o canhão, injetar, dosar, extrair, é tudo por motor, por servomotor, né? Um servomotor com um fuso, ligado a um fuso. A gente tem também as máquinas híbridas. Já ouviram falar de máquinas híbridas, que está bastante na moda? Hoje a gente tem o carro híbrido, né? Mas vamos falar de máquina injetora híbridas. Quem sabe me dizer aí, quem pode abrir o áudio e participar aí, dizendo o que é uma máquina injetora híbrida? Que é óleo e motor elétrico, as duas partes, ou óleo e água. Água não, tá? Água não. O óleo e o elétrico, né? Isso. Igual o carro. Isso, exatamente. O que acontece numa máquina híbrida? Uma parte da máquina, seja a unidade de injeção ou seja o sistema de fechamento, ele é hidráulico, tá? E a outra parte, se a parte do fechamento é hidráulico, o canhão vai ser elétrico. Se a parte do canhão é hidráulico, a parte do fechamento é elétrico. Então, é uma máquina que possui os dois movimentos, o hidráulico e o elétrico, tá? Então, isso daí seria uma máquina híbrida. Alguma pergunta sobre a injetora até agora, aqui, dentro desse assunto que a gente comentou aqui, pessoal? Alguém queria fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? A máquina híbrida, qual que seria a eficiência maior das convencionais que tem aí, que ou é totalmente elétrica ou totalmente hidráulica? Tá. A máquina elétrica, como eu falei, ela é direcionada para alguns segmentos, né? Só que é uma máquina muito mais cara do que uma máquina hidráulica. O valor dessa máquina aí é muito maior, né? E apesar de ser maior, de ser elétrica, ela economiza muito mais energia elétrica do que uma máquina totalmente hidráulica, tá? Agora é o seguinte, quando eu quero precisão de movimento e, assim, uma velocidade precisa, né? Uma velocidade aí rápida, apesar das máquinas hidráulicas também hoje serem bastante rápidas, tá? Porque elas trabalham com um acumulador de pressão. No curso a gente entra bem a fundo nessa parte de acumulador de pressão, como é que funciona, como que ela vai influenciar nas máquinas hidráulicas e até nas máquinas hidráulicas e até de ciclo rápido, né?
Então, quando eu tenho uma máquina de ciclo rápido, eu tenho acumulador de pressão. Tudo isso daí a gente explica bem mais a fundo, que não vai dar para me explicar nesse curso. Mas, por exemplo, quando as máquinas elétricas, eu só tenho até um certo porte de máquina, a parte do fechamento dela. Então, quando eu preciso de mais força de fechamento para segurar o molde fechado, chega um limite das máquinas elétricas que eu não consigo mais segurar esse molde fechado. Aí eu vou precisar de mais força, e aí eu não posso colocar uma máquina elétrica no sistema de fechamento. Então, as empresas elas entram com a parte hidráulica, né? Um sistema de fechamento hidráulico para ganhar mais força de fechamento, e a parte da injeção, que você pode ter mais precisão e até mais rapidez, eles entram com a parte elétrica.